Bom, primeiramente eu queria agradecer a Rede Amazônica e parabenizar também a Márcia Lira, parabenizar o convite do Luiz, por estar presente aqui com vocês hoje, para a gente falar sobre a nova economia. Eu, que me intitulo como sendo da velha economia, e eu costumo dizer que a velha economia são aqueles empresários que têm acima de 45 anos e que ainda movem o mundo. Então, vocês vão ouvir muito eu falar de nova economia e vai perceber que praticamente 95% ainda dos empresários e dos negócios ainda estão agindo na velha economia. O José fez uma brincadeira aqui, dizendo que ele é fruto da internet. Hoje eu falo na Globo também por causa da internet. Eu me lembro, há uns 4 anos atrás, que eu percebi essa movimentação de vídeos e de conhecimentos pela internet. O Facebook ainda nem transmitia ao vivo, e eu me lembro muito bem que, na época, eu pagava uma plataforma em torno de R$800 por mês para jogar os meus vídeos de conhecimento, de palestras, lá dentro dessa plataforma. E aí, toda semana, a gente entrava ao vivo. E eu me lembro muito bem que, às vezes, tinha 1, 2 pessoas, e às vezes não tinha ninguém, e a gente falava para ninguém. Estava ao vivo, e a gente falava, pô, não tem ninguém assistindo. E a gente, nessa toada, a gente foi acreditando que esse era o novo mundo, o mundo dos vídeos e o mundo onde, em tempo real, você consegue levar todas as informações para qualquer parte do mundo. E aí foi, através dessa experiência, que hoje a gente consegue também aí levar esse conhecimento que a gente tem através da Rede Amazônica, na qual eu agradeço muito. Eu costumo brincar também que eu sou um empresário, um empreendedor metido a jornalista. Quem me acompanha aí desde a época que eu cheguei aqui em Manaus, já passei por rádio, já passei por jornal impresso, onde eu fui articulista também, e hoje a gente presta um serviço à sociedade, levando um pouquinho desse conhecimento. Então, a nova economia está aí. E o que a gente percebe nessa nova economia? Ela é uma movimentação invisível, silenciosa e, infelizmente, assassina. Assassina por quê? Porque ela tem a capacidade de acabar com um segmento meio que da noite para o dia. E aí a gente tem exemplos do mercado de música. As poderosas gravadoras hoje já não estão mais presentes, com toda essa força que ditavam o mercado da música. Segmento de filmes, onde as grandes locadoras deram lugar ao Netflix, e por aí vai. Se eu for enumerar aqui, talvez os outros palestrantes que vão vir, vão citar esses exemplos. Então, por que ela é silenciosa e por que ela é invisível? Porque o concorrente hoje não está mais na esquina da minha quadra, não está mais na esquina do meu bairro. Se eu tenho uma loja, o concorrente já não é mais aquele que está ao meu lado. O concorrente hoje, provavelmente, é um moleque de 18 a 24 anos de idade e que está em algum lugar do mundo e provavelmente dentro de uma garagem. E o que é mais perigoso? A grande maioria, e eu convivo com esse público, praticamente eu falo todos os dias com esse público, a grande maioria dos empresários da velha economia não entendem esse mundo. E esse mundo está onde? Está lá na rede mundial de computadores, está lá na internet. Se a gente for analisar aqui, você vai perceber que a média de idade do público aqui não passa de 40 anos. E aí, se a gente for relatar como é que funciona essa movimentação, quem é que está surfando essa onda da nova economia, são as pessoas que têm de 25 anos a 34. Porque quem tem de 18 a 24 anos é o que cria esse mundo virtual, esse mundo que é silencioso e invisível. Quem tem de 25 a 34 anos, ela surfa essa onda. Por quê? Porque ela está dentro desse ambiente, ela entende esse ambiente e, ao mesmo tempo, ela ganha dinheiro com esse ambiente. Quem tem de 35 a 44 anos de idade, provavelmente são aqueles que estão dentro do ambiente, principalmente as redes sociais, mas não entende muito, não se comunica muito, tem medo de dar um clique ali, de dar um like, tem medo de expor a vida,
tem medo de fazer um vídeo, e aí ela está lá, mas ela não entende muito. E quem tem acima de 45 anos de idade, que são os empresários que ainda movem a nossa economia, nem lá está. E nem aqui estão. Olha só como que é essa movimentação. Existe um evento que acontece em Florianópolis, né, esse ano vai acontecer em novembro, e é um evento de marketing digital, que não tem pessoas acima de 35 anos. Então, o que acontece? Né? A grande maioria dos empresários, infelizmente, estão morrendo cozidos. É o famoso sapo que pula. Né? É aquela metáfora que se você pegar um sapo e jogar dentro de uma panela fervente, ele pula. Agora, se você pegar um sapo e colocar dentro de uma panela com água natural fria e levar ao fogo, o sapo vai estar lá dentro e vai falar, opa, está esquentando. Opa, esquentou um pouquinho mais. Está fervendo. E a hora que ele vai ver, ele morreu. E é isso que está acontecendo, infelizmente, com a nossa velha economia. Eles não percebem essa mudança que está acontecendo, principalmente na nova forma de fazer negócios. E aí, fazendo uma comparação, né, o que é o lucro na velha economia? O lucro na velha economia é receitas menos despesas, planilhas, sinal de subtração. E o lucro na nova economia são colaboradores engajados, mais clientes leais. Olha só como que muda o foco. Velha economia, o empresário está debruçado o quê? Lucro é igual a receita menos despesa. Então, quer dizer que quanto mais eu vendo e quanto menos custos eu tenho, mais eu tenho lucro. E opera, infelizmente, no mundo da escassez. Velha economia, o pensamento qual é? Se eu perder essa fatia aqui, eu vou passar fome. Nova economia, o foco, a mentalidade do jovem hoje é de abundância. Tanto é que você vai ver a continha, ela sai de subtração para adição. Sai de planilhas e números para gente, para pessoas. E aí como é que funciona a velha forma de fazer negócio? Eu tenho um ponto físico, faço um anúncio de preço e produto e falo, quem quer comprar? As pessoas vão lá e compram, e eu não sei quem é, aonde mora, se vai voltar um dia na minha loja. E na nova economia, como é que funciona? Primeiro eu me relaciono. Primeiro eu entrego o conteúdo. Primeiro eu digo o que eu posso ajudar o meu cliente, para depois vender. Então você começa a entender, né, como é que é essa movimentação no dia a dia, dessa transição da velha para a nova economia. Velha economia, foco em planilhas, foco em escassez, e a nova economia, foco em gente, foco em relacionamento. E eu sei aonde está o meu cliente. Eu ouço constantemente ele, o que é que eu preciso melhorar nos meus produtos e nos meus serviços, para que efetivamente eu consiga fazer uma grande diferença na vida dele. Velha economia, 80% de esforços para 20% de resultados. Nova economia, 20% de esforços para 80% de resultados. É a famosa lei de Pareto, né? Aquela famosa proporção 80-20. Velha economia, o empresário diz o seguinte, eu vendo de tudo para todos. E eu sou capaz de perder dinheiro, baixar o meu preço, só para o meu concorrente não ganhar e vender, né, mais barato do que eu. A nova economia, ela está pautada em quê? No relacionamento. Está pautada no quê? Quem é o meu foco? Tiro de laser aonde eu quero atingir, e aí eu vendo, né, algo que eu sou especialista nesse produto ou serviço, para uma quantidade menor de público. Poxa, mas como que é? Quer dizer, então, que a gente tem que diminuir? Não. Lei de Pareto. Se eu consigo identificar quem é o meu público,
eu deixo os outros públicos que eu não atendo para as outras pessoas, para as outras empresas. E aí a gente começa a sair da guerra da concorrência. Na realidade, a guerra de preço vem de quê? De quando eu não tenho diferenciais. Se eu não tenho diferenciais, eu tenho que baixar preços. Só que se eu não tenho diferencial e eu quero vender de tudo para todos, aí provavelmente eu não vou sobreviver. Então esse, pessoal, é o cenário, né, de como é que funciona essa nova economia. E a gente fala de gente. Cada vez mais nós precisamos estar conectados a gente. E aí eu vou contar uma historinha interessante, o que acontece na maioria das organizações da velha economia. Quando o corpo padece, quando o corpo tem deficiências de nutrientes, de proteínas, ela tem uma doença chamada anemia. A empresa, quando ela padece de alma, ela tem uma doença chamada de anomia. E a velha economia está cheia de empresas com anomia. O que é anomia? É aquele colaborador que chega na porta da organização, e a hora de bater o cartão, né, hoje, na nova economia, é o ponto digital, e aí ela fala para a alma dela, alma, fique aqui, sente aqui, que eu vou entrar. Não, mas eu quero entrar com você também. Por que eu não posso entrar? Não, não entre aqui porque aqui você vai sofrer. Né? Aqui essa empresa ela não tem alma. E aí ele entra. Deu 5 horas, ele sai, vai para a fila do ponto digital, aí o chefe fala, fulano, você pode quebrar o galho aqui, apareceu um serviço de última hora, ele fala, não, já deu 5 horas, já troquei de roupa e eu vou me embora. E aí ele bate o ponto, ele resgata a alma dele e diz o seguinte, alma, hoje o dia foi pesado, vamos ali num asilo dos velhos, porque nós vamos passar 2 horas ajudando os velhinhos lá. Então, o que acontece? No lugar onde ele ganha, né, o salário dele, e que na verdade são compradas horas, ele não fica 1 minuto a mais. Aí ele pega a pastinha dele, a mochilinha dele, vai trabalhar de graça num instituto de caridade. Mas por que isso acontece, pessoal? Porque, infelizmente, as empresas da velha economia querem apenas as mãos e as costas dos seus colaboradores. E nós, às vezes, como colaboradores, temos tanta opinião para dar, tantas ideias para incrementar, mas as organizações não nos ouvem. Então, eles compram as nossas horas e compram as nossas mãos e as nossas costas. E se eu não consigo, né, dar essa contribuição, a empresa sofre da alma. Então, essa reflexão é importante. Esses dias, eu estava lá em Florianópolis, e lá é o Vale do Silício brasileiro, e um primo meu falou, olha, ô Chiro, eu estava em Curitiba e vim passar por um processo de seleção aqui, ele trabalha com TI. E eu queria muito trabalhar nessa empresa, mas infelizmente eu passei nessa outra empresa. Ele falou, mas por que você queria trabalhar na outra? A outra, inclusive, paga menos. Mas sabe o que é legal lá? É que uma vez por semana eles fornecem um freezer lotado de cervejas artesanais. Olha que legal! Né? Então, para você entender que, às vezes, as pessoas elas não estão interessadas somente no salário. Elas querem, na realidade, serem surpreendidas. E, cada vez mais, nessa nova economia, nós temos que ser surpreendidos, tanto pelo nosso patrão, e como nós podemos surpreender também os nossos clientes. Tá? Então, esse é o processo da nova economia. O que é interessante? Me sinalizaram aqui que eu tenho 4 minutos. Né? 18 minutos é o meu tempo. Que é a lei de Pareto. É fantástico. Hoje a vida é assim. Você tem pouco tempo para falar, vender o teu peixe, e a pessoa fala, opa, conectei com você. Né? Hoje as pessoas, quando me procuram, eu já fiz, né, um processo de confiança, entregando conteúdos para essa pessoa. E aí, esses dias, há 2 semanas atrás, eu postei, né, eu fiz um post no Face, dizendo que empresas iriam
ser exterminadas, que segmentos iriam ser exterminadas em 3, 6 e 9 anos. E por incrível que pareça, muitas pessoas começaram a questionar. E aí eu fui lá e apaguei o post. Porque era muito questionamento, porque ao invés das pessoas falarem, peraí, deixa eu dar uma olhada, né, dar uma refletida sobre essa situação. Ao invés das pessoas fazerem uma reflexão se o negócio que ela tem vai realmente sobreviver, elas entram dentro de um processo de proteção e acabam, ao invés de refletir, né, dizendo e achando, buscando argumentos para tentar defender o negócio dela. Então, para vocês verem, né, como é que a gente vive esse mundo atual. Então, para encerrar, eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos em um mundo onde o analfabeto, né, na velha economia, eram aqueles que não sabiam ler ou escrever. O analfabeto, na nova economia, são aquelas pessoas que não sabem aprender, desaprender e aprender novamente. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão hoje aqui presentes são aquelas que estão querendo desaprender a velha forma de sobrevivência, de fazer negócios, para aprender a nova forma. E o ciclo sempre vai continuar. Aprender, desaprender e aprender novamente. Obrigado pela presença, boa sorte para todos e sucesso.